Notas da JMV TV está aqui nos estúdios para um bate-papo nessa tarde. O presidente do PPS lá de Indaial, o Eduardo França. Professor Eduardo França, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos. Sem dúvida, mais uma vez estar aqui é uma satisfação muito grande. Esse programa eu gosto muito de participar, já tive aqui umas 2 vezes, se não me engano. Me sinto em casa aqui com toda a equipe do Jornal do Medivale e reitero mais uma vez essa grande iniciativa da TV do Jornal do Medivale, que é, sem dúvida, uma atitude de vanguarda desse meio de comunicação que a gente percebe que está sempre crescendo porque sempre inova. É a experiência e a credibilidade de há muitos anos no mercado, né? Mas também a capacidade e a competência de se atualizar. Isso é muito importante. É ou não é, Salmo? Inclusive, nós que estamos aí no meio aí de política e coisa, é um grande exemplo que o Jornal do Medivale dá para os políticos, né? Tem que ter competência e tem que se atualizar. Professor Eduardo França, o prato de hoje, ou o assunto de hoje, logicamente, é política. Certo. Inicialmente, você está se licenciando do PPS lá de Indaial para coordenar a campanha do candidato a prefeito aqui de Timbó, o Valdir Landerhoff, é isso? Isso. Nós temos um grande desafio pela frente. Primeiramente, para o internauta entender, o Eduardo França tem uma empresa, que é a França e França Consultoria, que trabalha com marketing político, e tem também o IPEV, que é o Instituto de Pesquisa do Vale do Itajaí, que nós trabalhamos toda a parte de inteligência de campanha, parte de pesquisa de mercado, e também pesquisas eleitorais. Vale ressaltar que aqui em Timbó nós vamos ter, eu não tenho dúvida, um desafio muito grande, porque nós temos 2 fortíssimos candidatos, o atual prefeito, o Laércio Schuster Júnior, e o Valdir Landerhoff, principalmente, que é o que se apresenta até o momento. Nós temos, eventualmente, aí, talvez mais uma candidatura se apresentando, mas ainda não se oficializou. É algo que a gente escuta no rádio calçada, no dia a dia, não é algo que está já oficializado. Embora que deva estar, se isso é verdade, já deve estar, porque o período das convenções é até o dia 30, então a gente imagina que isso já ficou definido. Como se diz o linguajar político, é uma candidatura avulsa aí, né? Seria uma terceira via, uma terceira opção, né, que a gente está falando, que seria como cabeça de chapa que a gente ouviu falar, repetindo para o internauta, né, com o Aparecido Voltolini, do PPS. Então, nós não sabemos ainda do grau de oficialidade dessa questão, mas logicamente que nós teremos isso brevemente aí esclarecido. Já a gente fala sobre a coordenação da campanha Valdir Landerhoff aqui em Timbó, mas lá em Indaial, o PPS sai com candidato a vereador, como é que sai coligado com outros partidos, como é que está a situação lá? Na verdade, por questões internas, partidárias, nós desaceleramos o trabalho em Indaial e nós quisemos fazer um trabalho mais consistente, mais de longo prazo, então nós não vamos sair com um candidato a vereador. Nós tínhamos alguns nomes, alguns poucos nomes, mas nós entendemos que sair uma candidatura, Salmos, a vereador, sem o mínimo de estrutura financeira, sem o mínimo de estrutura de capilaridade, penetração dentro do eleitorado, fica complicado. Nós não queremos colocar os candidatos, nós não queremos jogar ninguém no fogo. Então, a ideia inicialmente é manter-se isento, isento não é a palavra, nem para um nem para outro. Alheio, né? Alheio, nós vamos ficar neutros. Desculpa a falha de memória, mas nós vamos ficar neutros. Foi definido isso em convenção. Nós não lançaremos nominata de vereadores, nós não estaremos coligados oficialmente com ninguém. Até porque, França, você pegou a presidência do PPS o ano passado, quer dizer, foi muito em cima da hora para reestruturar o partido para as eleições desse ano. É bem complicado realmente, é bastante trabalho. Quando existe um partido, por exemplo, que está participando do poder, digamos, no município,
é mais fácil o partido que tem uma participação no poder, que é a grande legitimidade dos partidos, porque os partidos se apresentam para um pleito eleitoral para participar do poder, que eles não deixam de representar a sociedade. As pessoas que estão no partido, você sabe disso, Salmos, são pessoas que estão inseridas na sociedade, são pessoas da sociedade, que optaram por um ideal de vida, né, colocar seu nome à disposição para ser vereador, prefeito, deputado e assim por diante. No momento que o partido não tem participação no poder, ele fica com o seu argumento esvaziado e ele fica sem discurso. Fica sem discurso, fica fragilizado. Exato. Né? Então a gente percebeu essa situação no PPS de Indaial. Nós tentamos inicialmente alguma aproximação até com o prefeito Serginho, com a administração, que nós temos admiração pelo Serginho, pelo Tomil também, que seria o candidato do PT, mas inicialmente nós, como partido, procuramos ter um entendimento mais voltado com o prefeito Serginho, com a administração, mas são muitos partidos, muitos interesses, e pelo prefeito Serginho nós até fomos muito bem recebidos, e pelo PSDB também. Mas eu tenho que falar a verdade que por alguns outros atores da situação ali, nós somos bastante maltratados, né? Assim, bem maltratados talvez foi um termo forte, mas assim, não tivemos aquela receptividade. Exato. Então ninguém está querendo fazer politicagem, ninguém está querendo fazer esquema, tirar o espaço de ninguém. Então, quando nós percebemos isso, qual foi a nossa postura? Nos recolher. Vamos nos recolher, vamos ficar tranquilos, vamos deixar passar esse pleito, vamos ver o que acontece e futuramente a gente vai tentando construir com uma estrutura, né? Eduardo França, agora vamos falar então da questão aqui da candidatura do ex-prefeito Valdir Laderhof. Aqui é um páreo duro, nós temos aí o atual prefeito, o Laércio Schuster Júnior. Logicamente, sempre disse que há mais facilidade e tem mais visibilidade porque tem a máquina na mão, está aí na mídia quase que diariamente. Valdir Laderhof comandou Timbó por 8 anos, né, e praticamente está fora da mídia. Eu pergunto para você, como vai ser esse trabalho aí da campanha do Valdir Laderhof, coordenar a campanha aí do Valdir Laderhof? Nós sabemos que cada um dos candidatos tem alguma coisa para mostrar, né? Eu tenho impressão, Salmos, que a gente tem que ter muito cuidado para não... Eu tenho muita preocupação, e sei que você também, para a gente não, de repente, às vezes, até sem querer, citar ou falar alguma coisa aqui que possa ser ilegal por estar fora de um período, né? Ninguém aqui, tem que deixar claro que ninguém aqui está ou pedindo voto ou fazendo campanha, ou se, né? Eu sou coordenador da campanha do Valdir Laderhof, da coligação Timbó Forte de novo, é o nome da coligação, e nós percebemos que a tônica da campanha provavelmente vai ser em torno de comparações, né? Cada um tem aquilo que imagina que é interessante mostrar. Cada um tem a sua marca registrada. Cada um tem a sua marca registrada e tem seus feitos. Aí eu acredito que vai ser uma campanha... Vai ser a campanha de comparação. De comparação, demonstração, provavelmente, né, o que vai ser feito. Mas o que tem que estar no norte sempre, Salmos, de toda a ideia da campanha, e isso eu friso muito bem, do norte que nós vamos adotar para a campanha, é aquilo que a cidade precisa e o que as pessoas precisam para viver melhor, né? Eu acho que essa questão do marqueteiro, que a gente é colocado como marqueteiro, algumas pessoas comentam, que está com marqueteiro, o Valdir está com marqueteiro, esse tal. Alguns brincaram, Duda Mendonça, fazendo alusão ao marqueteiro do Lula, né? Exato. Quem me dera, né? O Duda Mendonça tem uma ilha na Bahia, né? Eu tenho um apartamento e só, não é? Então, essa questão aí, né? Então, é só para colaborar com a brincadeira, mas
existe essa pecha de que o marqueteiro vem fazer coisas na calada da noite, manobras, coisas. E eu acho que não é isso. O marqueteiro vai elaborar o material de campanha, vai organizar o discurso, vai organizar as propostas e vai colocar isso dentro de uma maneira entendível e organizada dentro do programa de campanha. Vai vender a imagem do prefeito. Vai vender a imagem do candidato. Exatamente. Desculpa, candidato. Agora me diz o seguinte, o Waldir Laderhoff já tem aí já se tem um plano de governo? Sim, está sendo, existe um plano de governo que por lei precisa ser registrado. Registrado primeiro. Registrado juntamente com as candidaturas, né, onde se pede ou se solicita as principais ações em cada área. Isso está sendo elaborado ainda. O que exatamente, tem algumas questões aí, Salmos, que são, eu digo, propostas inovadoras e, infelizmente, eu gostaria de voltar aqui depois das eleições para dizer da questão de implementação, isso, em caso de um sucesso positivo, de um sucesso da candidatura. Agora fica complicado da gente adiantar alguma coisa, até porque a campanha vai se balizar muito em cima disso. Mas a partir do dia 10 já vai começar, já vai ser divulgado muitas coisas, né? Bom, a gente está, Eduardo França, a gente estava até conversando fora do ar a questão da pesquisa, né? E, logicamente, todo candidato que se preza, todo partido faz a sua pesquisa para saber como é que está a situação do seu candidato. Mas você estava falando que é contra a pesquisa interna, aquela para consumo, para saber como é que está a situação de candidato, você é a favor. Mas aquela pesquisa que é divulgada na mídia, você é contra, por quê? Eu sou contra. E muitas pessoas se surpreendem. Poxa, o Eduardo França tem um instituto de pesquisa, toda a tônica do trabalho dele é feito sobre pesquisas, mas por que ele é contra da veiculação da pesquisa? Está jogando contra o próprio patrimônio? Não é isso, Salmos, porque a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é a pesquisa utilizada, como você falou, para as coordenações de campanha, para o consumo interno, ou seja, eu tenho determinado candidato e esse candidato eu quero perceber como está a aceitação, rejeição, como está a intenção de voto, o que as pessoas estão querendo. Isso tudo eu posso trazer de informações, porque informação, nós estamos na era da informação. A informação hoje digamos assim, algo que pode promover o sucesso ou o fracasso de uma empresa, de um projeto pessoal e de uma campanha política também. Então, esse acompanhamento é necessário e eu acho muito saudável para o processo democrático existir nos bastidores, né, para as coordenações de campanha. Agora, a veiculação de pesquisas eleitorais nos meios de comunicação, ela pode, em alguns casos, em alguns locais, ela pode influenciar a votação. Agora, é sabido também, professor Eduardo França, que o eleitor, aquele menos esclarecido, ele tende a votar naquele candidato que está sempre na frente da pesquisa, está em primeiro lugar. Exatamente. Isso tem um nome e é chamado voto útil. Voto útil. Então, é aquele comentário, eu não joguei meu voto fora, o candidato meu nunca perdeu uma eleição, como se fosse uma partida de futebol, como se fosse o Campeonato Brasileiro, disputa entre o Corinthians e Botafogo e Flamengo, e não é assim, né? E eu vou citar aqui um caso que eu considero emblemático, Salmos, que é da eleição da primeira vez que o Lula se elegeu, acho que foi em 2002. Exato. 2002 tinha o Cristóvão Buarque, professor Cristóvão Buarque, senador, que ele tinha o discurso da educação. E eu ouvi muitas pessoas, mas assim, muitas pessoas. E o que me chamou a atenção é que eram pessoas de nível universitário, pessoas de um nível social até acima daquele que a gente imagina que é a pessoa com menos com limitação de informação, dizendo o seguinte, puxa, eu gostei muito das propostas do professor, eu também acho que o país precisa de educação, só que eu não vou votar nele, ele está com 1%, tem 2%, quando muito. O Lula vai ganhar a eleição. Então, se nós pensarmos assim, quantas pessoas, por causa da pesquisa, deixaram de votar no Cristóvão Buarque? Então eu pergunto, mexeu ou não mexeu no resultado da eleição? Agora, como é que você vê
o debate, tem aí a televisão, tem a mídia, rádio, televisão, o debate na internet. Cada vez mais a gente vê internautas acessando que a internet é um meio de comunicação muito importante, principalmente nesta hora em que vai começar aí mais uma campanha eleitoral, até para informar o eleitor. Até porque a internet ela tem mais liberdade, né, na questão da informação. Né? Sim. Eu vejo que qualquer tipo de debate, Salmos, ele é importante, sobretudo para os candidatos que estão concorrendo ao cargo público, eles têm realmente que debater ideias, debater questões que são muitas vezes que deixam um ou outro na saia justa, mas eu acredito que o debate ele apura o processo. Porque uma coisa é promover material promocional. Uma coisa é falar muitas coisas e não ter logo o contraponto de outro lado, acusações, isso, aquilo. Né? Então nós estamos falando aqui de comparações. E aí saindo do caso de Timbó, para não ter nenhum problema do tipo, foi falado antecipadamente isso ou aquilo. Vamos para outros lugares, vamos para outras situações, Blumenau, seja lá onde for, né? Que um candidato ou outro frente a frente, pois é, mas e aquele seu problema com determinada situação jurídica e na hora o candidato disse, eu tenho aqui todas as provas, eu tenho aqui tudo que não tem nada a ver isso que você está falando, está provado juridicamente que não tem nada a ver com o que você está falando e que isso está sendo usado levianamente pela sua coordenação de campanha contra mim e é um fato que não é verdadeiro. Então ele já na hora mata o argumento que muitas vezes de forma leviana e mentirosa é utilizado por um que tem habilidade mal intencionado. Então eu acho que o debate, além de promover a lapidação do processo democrático, das propostas que são colocadas na mesa. Olha, eu penso isso para a educação, eu penso isso para a saúde, nós temos um projeto porque a saúde está um caos. Saúde, segurança. E aí não é só Timbó, em todo lugar, inclusive Timbó foi destaque na RBS esses dias de 5 horas de espera. Não é só um problema de Timbó, isso é um problema do Brasil inteiro. Exato. Né? Mas são questões o que se pode fazer através da estrutura administrativa da prefeitura para fazer com que as pessoas possam ir num hospital, num posto de saúde, numa policlínica e não esperem 5 meses para um exame, não espere das 3 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde, que eu fiquei sabendo que teve um caso de uma menina que estava com cólica renal e coisa. Entende? Casos que as pessoas sofrem, padecem e ficam lá. Imagina só, as pessoas pegando ônibus, né? Porque as pessoas mais simples não têm a facilidade que nós, graças a Deus, temos de entrar no nosso carro, de pegar e vai lá, tem um plano de saúde. Não, pegam um ônibus porque não tem carro, não tem dinheiro para pegar um táxi. Chegam lá na fila, ficam esperando 3 horas para ser atendido, depois mais 3 horas para fazer um ultrassom, depois mais 3 horas para o resultado. Quando vê, e eu não estou falando nenhuma bobagem, é o que acontece com a população de baixa renda. Então, agora a gente sabe também que o governo federal e estadual joga cada vez mais responsabilidade na questão da saúde para os municípios, para as prefeituras, né? Eu diria. Porque cabe a responsabilidade, isso sim, do município gerenciar a saúde local, os postos de saúde, etc. e tal. Agora, hospital, clínicas, isso, na minha opinião, é responsabilidade dos governos, alguns exames. Exato, dos governos estadual e federal. E tem também, Salmos, a questão da responsabilidade fiscal, né? E aquilo que é de responsabilidade de cada ente fazer, né? Por exemplo, a prefeitura tem que investir no mínimo 15% em saúde. O Estado, eu não lembro a alíquota, mas é algo em torno de 10%, alguma coisa também. Né? O governo federal não tem responsabilidade nenhuma. O governo federal não tem uma lei que diga, olha, o governo federal tem que investir no mínimo 10%. O último exercício foi investido 4%. A luta que quem é envolvido encabeçava era que fosse fixo um investimento de 10% do governo federal na saúde do Brasil. Então nós estamos falando de o dobro mais um pouco do que é investido agora por eles. Né? Seria realmente uma melhora muito grande na saúde. Professor Eduardo França, continua fazendo debates, dando debates, palestras? Palestras, a gente faz alguma coisa dentro do... Está falando debate aí, mas é palestra, desculpa. Dentro do ambiente corporativo, né? Sigo sem alteração na minha carreira como professor universitário, isso é uma... Continua
dando aula. Dando aula, tem, sim, na Uniaselv, aqui de Indaial, e no Senac, Blumenau também, onde eu sou professor coordenador do curso superior de logística. Para quem não sabe, o Senac também tem faculdade, faculdade Senac, e lá nós temos o curso de logística que está sob a nossa responsabilidade. Tá certo. Professor Eduardo França, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da JMV-TV. Muito obrigado, eu é que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade. Salmo, dizer que é sempre uma satisfação estar aqui conversando com você, com os internautas. Eu sei que existe um grande acesso do seu programa, e eu acho que o Jornal do Médio Vale inova, e repito isso, eu sempre, quando venho aqui, tenho a grata satisfação de estar aqui, inova porque esse é o futuro da televisão, né? O futuro da TV vai ser assim, pela internet, e eu assisto os programas quando eu quero. Eu não estou submetido à grade da programação. Eu quero ver a novela, eu vou lá e assisto quando eu quero. Então esse é o futuro, e o Jornal do Médio Vale sai na frente. Tá certo. Entrevistei o professor Eduardo França, ele que é presidente do PPS lá de Indaial, deve se licenciar aí nos próximos dias para coordenar a campanha já está coordenando aqui a campanha do Valdir Ladel.